Hoje vamos falar sobre obesidade infantil e a gente sabe o quanto que as crianças hoje em dia, mais do que nunca, sofrem com excesso de peso, né, Maitê? Sabia, Kátia, que 33% das nossas crianças no Brasil estão obesas? Nossa, tudo isso? É muita coisa. Mas criança a partir de quantos anos? Criança até os 14 anos eles consideram está 33%, é muito. Eu perguntei a partir de qual idade, porque hoje em dia a gente vê crianças de 2, 3 anos com excesso de peso, com gordura acumulada, que você não via antigamente, né? E você sabe que a gente conta mesmo até os 2 anos, até os 2 anos de idade, não é produzido hormônio de crescimento. Ah, não? A criança só cresce pela alimentação. Depois dos 2 anos que começa. E aí começam esses hormônios, um monte de alteração que pode até prejudicar o crescimento e o sobrepeso nessas crianças. Mas é verdade que essa primeira infância, quando se tem obesidade, ali você já deixa uma memória genética na célula de gordura que vai te acompanhar pro resto da vida? Olha que incrível. As crianças produzem a célula de gordura, quando você come muito, ela vai inchando. Aí ela vai se dividindo, de 2 vira 4, vira 8, 16, é exponencial. A fase de adulto não produz mais células de gordura. Adulto só incha ou desincha. Então, são as crianças que produzem a célula de gordura. Então, se você for uma criança que produziu muitas célulazinhas de gordura, você vai ser um adulto obeso. Porque você vai ter mais propensão a inchar essas células de gordura. Quer dizer, você inchar essa célula que existe já é a coisa mais fácil do mundo, né? Sim. Então, quem tem obesidade familiar, que existem os casos genéticos, que a família inteira é obesa. E a gente tem estudos fazendo emagrecer a criança, por mais que a genética exista, você vai conseguir emagrecer, vai ser um adulto mais magro. Então tem que começar desde sempre, desde quando a mãe está grávida, Sim. a pensar no que você ingere, porque diz que isso também influencia no paladar da criança, né? Tem estudo mostrando que a mãe vai gostar e vai passar para esse neném é o hábito, o paladar dessa criança. Então isso é muito importante, ter um hábito nutricional quando está com gestante muito saudável. E você sabe que assim, até mãe que virou diabética na gestação, elas são mais assíduas na alimentação, Kátia, porque acho que tem medo, porque tem um neném, não é verdade? Faz as coisas mais certinhas, né? Então, eu acho que a mãe tem que se preocupar e tem que se alimentar saudavelmente. Por quê? Porque isso vai interferir na genética dessa criança. E para a vida toda, né, gente? Para a vida toda. Vamos para os nossos mitos e verdades? Olha, vamos ver o primeiro deles? Nossa, esse menino. Esse menino com essas batatas fritas com cheddar, Jesus. Obesidade é uma doença hereditária. É mito. É mito, mas não tem família de gordinho? Existem fatores genéticos e com o epicentro, o que é? Você tem até uma tendência genética, a gente tem genes para obesidade, mas você pode modificar isso. Porque quando é uma doença hereditária, você não consegue modificar. Então você com certeza vai ter. Então você tem fatores genéticos, mas não necessariamente hereditários. Então não é porque o pai e a mãe são obesos que obrigatoriamente 100% dessa criança vai ser obesa. É que às vezes a gente vê pai obeso, mãe obesa, filho obeso pelos hábitos alimentares, né? Então muito mais do que a genética, o fator de alimentação, de hábitos da vida dessa criança que vão interferir nessa obesidade quando adulto. Vamos ver mais um? A carinha desse garoto pro bolo de chocolate é uma coisa hilária, né? A obesidade prejudica o crescimento da criança. É verdade. É verdade, né? Olha que incrível. A gente acha que ser um gordinho, criancinha, vai só interferir de esteticamente não ser legal, ter estria e vai ser adulto quando vai ser obeso adulto. Não. Olha só que legal. Quando esses fatores de obesidade, nós temos vários hormônios, eles interferem na hipófise, que é onde faz FSH-LH, que vai fazer nos meninos o testículo produzir a testosterona. Então, é comum o pipi ficar mais pequenininho. É comum a gente não ter a estatura final, que é o alvo genético dessa família. Então, a obesidade, ela interfere em bloquear alguns hormônios muito importantes no crescimento e desenvolvimento puberal dessas crianças. Mas na criança também é o excesso de gordura abdominal, como a gente está vendo aqui, esse garotinho? Sim. Interfere ainda mais nesses hormônios? Muito mais. Muito Quanto mais essa gordura visceral, que é a síndrome metabólica, a gente vai propiciar doenças, mas a gente vai principalmente prejudicar no desenvolvimento sexual e na estatura final dessas crianças. Ixi, é sério o negócio. Vamos ver mais um? Toda pessoa com excesso de peso é obesa. Então, é que classificar obeso parece que é estranha essa pergunta, né? Na verdade, pode ser um sobrepeso. Acho que aqui a pergunta é, vamos classificar
toda criança que está acima do peso é um obeso? Não, ele pode ser um sobrepeso. Como é que a gente faz a medida das crianças? Porque no adulto é peso dividido pela altura ao quadrado. Mas a criança não dá, né? Na criança é outro tipo de cálculo. A gente tem os gráficos, sabe aquele que o pediatra vai marcando, né? Isso. A curva de crescimento, né? Então tem a média, que é os 50%, se está acima, a gente já classifica, né? Obesidade, grau 1, 2, 3, 4 e também da estatura também faz sentido. A cintura abdominal das crianças também não é igual ao adulto, que é 80, 88 para a mulher e 94, 102 para o homem. É uma tabela. Então depende da idade óssea dessa criança, da superfície corpórea e do estadio de puberdade. Então são cálculos que a gente tem que fazer no consultório. Tá. Agora, começou a ter aquelas dobrinhas no meio da coxa, aqui no braço, isso já é sinal que já está com sobrepeso, né? E uma coisa importante de ver nas crianças é a acantose nigricans. O que é isso? Sabe que tem assim, sabe no pescoço uma sujeirinha? Parece um colarzinho marrom. Vai ficando suadinho e junta a sujeirinha. Marronzinho e tem debaixo do braço também, às vezes aqui na virilha. Isso é resistência insulínica. É por causa da obesidade. Isso é pozinho da roupa que junta no suor? Não, e você sabe que tem mãe que fica esfregando debaixo do chuveiro. Pra chega a sangrar. Tadinho. Isso, a insulina alta é um sinal que vai ser diabético e consequência da obesidade. Mas criança pequenininha, às vezes criança a gente vê pequena. Isso. Nossa, que coisa. Vamos ver mais uma. Dietas para adultos podem ser seguidas por crianças. Mito. Não, né? A criança está em fase de crescimento. Ela precisa de todos os nutrientes para formar a célula, para formar o osso, para se desenvolver todos os hormônios, caracteres sexuais. Então, não pode fazer uma dieta só de proteína, a dieta da lua, porque essa criança vai perder estatura final, vai não absorver todos os nutrientes, vai ter imunidade baixa e vai ter um monte de doença. Então, pelo amor de Deus, criança, é uma dieta balanceada, hipocalórica, mas a gente tem que ter toda a quantidade de nutrientes possíveis, tá? A pirâmide alimentar de uma criança é diferente da de um adulto, né? Olha só que bonitinho, Kátia. Tá fofinho isso, né? No consultório, eu acho que assim, para a criança emagrecer, Kátia, ela tem que entender, primeiro, o que é alimento, o que é um carboidrato, o que é uma proteína, porque às vezes a gente fala... É normal para o nosso dia a dia falar, eles não sabem direito. Não, então, na pirâmide, a gente mostra o que é carboidrato aqui embaixo, ó. Eles brincam com o pãozinho, com a farinha. Olha que bonitinho. Ah, você vai mostrando, eles vão identificando cada coisa. E eu faço chamada oral para eles depois, tem prova. Ah, tem prova? Tem prova. Ave Maria. E tem caderninho que eu dou nota. Você dá nota? Dou nota pra eles. A mãe da criança marcando o que ela tá comendo? Eu dou coraçãozinho. Eu faço assim, Kátia. Depois que a gente ensina a pirâmide, olha só, aqui é a parte dos docinhos, tá vendo? Batatinha frita. A gente não pode comer mais do que 10% da nossa dieta com esses docinhos. Gente, só que é a batata frita pequena que já passou da quantidade que a gente pode por dia. Você viu? O brasileiro, ele tá comendo 2 vezes a mais essa parte da pirâmide dos docinhos. Menina, mas eu tava vendo esses dias, num aplicativo que eu baixei, que mostra as calorias. Um hambúrguer de um fast food famoso, um hambúrguer simples, não aquele master, não. 1.700 calorias o hambúrguer. Com mais a batatinha, dava 2.100, com refrigerante quase 2.600 calorias. Sabe quanto tempo você tem que ficar na com esteira? Aquele molho, eu sei bastante, esquece. Você nem dorme pra ficar só na esteira. Então, gente, não é assim. Ah, eu não vou nunca comer. Tem gente que come isso, batata frita da grande, mais a sobremesa, mais o hambúrguer duplo com todos aqueles molhos. Sorvete, com cobertura. Aí é dia a dia nesse acúmulo que a gente vai estocando gordura, né? Então tem gente que fala, sabe por que eu engordei nesse mês, doutora, que eu tive 2 festas de casamento. Não é. Não é um dia que você come errado, é o nosso dia a dia, é a alimentação da casa. Então, olha, Kátia, se as crianças entenderem o que é uma proteína, a quantidade, as substituições, aí a gente faz caderninho, lição de casa. E você vai marcando tudo. Eles têm que anotar. Eu faço de caneta azul, que é certo, e de vermelha você tem que riscar. Criança não dá para fazer cardápio igual adulto, eles não seguem. E parece que é coisa de tarefa, de prova, eles acham chato. Criança tem que brincar. Tem que ser lúdico, né? Isso, tem que ensinar de uma forma muito agradável. Então, você faz brincadeira, o caderno, eu dou nota, tá?
A gente tem hoje em dia aplicativos, porque eles adoram telefone hoje em dia. Pelo menos usa para isso, né? Então tem que se modernizar também. Então eu dou aplicativos, eles têm que me mandar quantos passos fizeram naquele dia. Então, isso é importante, atividade física. Quando a gente era criança, a gente brincava de correr, de subir em árvore, de subir em muro, de jogar bola, andar de bicicleta. Hoje em dia as crianças brincam no videogame, no computador. Tem até... Não se mexe. Não se mexe. Ainda que tem aquele videogame agora que fica brincando, não é? Mas aí eles escolhem os jogos que pula menos, né? Porque eu bem já vi isso também. Aquele que você tem que pular, não, tia, esse eu tô cansada. Vamos pra esse outro aqui que é melhor. Então é bem legal, Kátia, a gente estimular as crianças no mundo de hoje. Aplicativo, contagem de caloria. Tem joguinhos que mostram quanto que tem de caloria, né? Então, você incentivando a criança a tratar disso como uma brincadeira e uma coisa saudável, ela aprende e, inclusive, ensina o pai e a mãe o que é certo e errado. Então, porque não adianta a criança aprender se a mãe ou o pai, enfim, que oferece o alimento para a criança, só oferece coisa frita. Sabe o que eu falo pro pai e pra mãe? Seu filho é assaltante de padaria? Não, não é. Quem que coloca a comida dentro de casa? Então, quando uma criança vai no consultório para emagrecer, é a família que tem que também ajudar. Se conscientizar, Não adianta a gente levar só a criança e oferecer um monte de coisa errada e comer errado na frente deles também. E aí mostrar isso aqui para a família é importante também, né? Isso é muito fofo, Kátia. É fofo? Olhando de longe, porque se você começar a ler aqui, a fofura vai pro brejo. Pega um aí, vamos ver. Quer ver, ó? Você fala assim, gente, hoje eu comi um negócio leve, linguiça de frango e grelhada, pouca quantidade de gordura. Ó a quantidade de gordura que tem nessa tal linguicinha, é 1 gomo, viu? Da linguiça grelhada. Tem 9,20 gramas de gordura. Isso é muita gordura. Gente, num churrasco, vamos multiplicar. Quantos gomos de linguiça você come num churrasco? Uns 4? 1, 2, 3, 4. Enche o tubo de gordura, só na linguicinha. E essa gordura vai para a barriga, que vai para o fígado também, que vai aumentar o colesterol, a chance de diabetes, de infarto e de derrame. Quer ver outra coisa? Deixa eu ver. Pega um que tem bastante gordura aí, Kátia. Aqui, ó. Não, esse aqui, ó, que eu não sei qual é. Esse daí aquele hambúrguer do fast food que eu disse. Gente, aqui essa quantidade de gordura é meio hambúrguer daquele que tem 2 hambúrgueres, alface, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Ótimo. Viu? Meio daquele hambúrguer, gente. Esse é daquela marca específica, porque cada um também tem uma quantidade de gordura. Meio hambúrguer. Quem aqui come só meio daquele? Não, porque a gente pagou inteiro. A mama agora come meio. Otimista. Meio daquele hambúrguer. 13,50 gramas de gordura. Quase 14 gramas de gordura no meio lanche. É muita coisa. Isso aqui é gordura saturada. É a pior gordura que tem. Não, vamos ver mais. É a gordura que entope os vasos do nosso corpo. Aqui também tem bastante. Puxa vida, se eu... Nossa, mas parece que você sabia, Kátia. Não sabia, porque eu vi que não tem mais gordura. Aqui é a batata frita daquela mesma rede de fast food. Uma caixinha pequena, daquela que vem de criança, sabe? No kit infantil. 11 gramas de gordura saturada na pequenininha. Se você costuma comer a embalagem grande, multiplica isso por 4, né? Por 4. Dá 44 gramas de gordura naquela batata frita. Ou seja, já era. Você tem que ficar 3, 4 dias sem comer nada para recuperar essa quantidade de caloria e gordura. Gente do céu, deixa eu ver que mais tem bastante aqui. Esse aqui tem bastante. Puxa vida, esse aqui é um monte. É aquele que eu comi, peguei o lanche que eu comi. Não, faz tempo que eu não como. Deixa eu ver. Esse aqui também tem bastante. Puxa, vou comer um peixinho que é saudável. Isso. Peixe à milanesa, 90 gramas. 90 gramas dá um peixinho assim, ó. Só o filezinho do peixe. Sabe quanto? 12 gramas de gordura no seu peixinho saudável à milanesa. Olha isso. Aí você acha que, por exemplo, uma lasanha engorda muito mais. A lasanha tem a mesma coisa, uma lasanha bolonhesa. Qual pedaço de 150 gramas? Isso. Tá um pedaço assim.
Então, por ser milanesa, é que é o problema aí, entendeu? O peixinho, aquele peixinho grelhado, a gente não encontraria. Mas qual o resultado disso daqui, dessa quantidade de gordura num corpo de uma criança? O nosso metabolismo é outro, diferente do da criança, né? É muito pior. Então, quando a gente faz assim, tá um pouquinho gordinho, mas para a criança o cálculo é pela superfície corpórea. É porcentagem de gordura acima do peso ideal. Mas se faz com aquele teste que pega a gordurinha aqui e mede? Faz por bioimpedância também. Por bioimpedância? Para a criança a gente também faz bioimpedância. Que bonitinho. E eu meço a barriguinha deles, põe no gráfico e aí a gente faz os cálculos também. Eu vejo várias fotos que você posta nas suas redes sociais das crianças e o sorriso delas. Eu adoro tratar de criança. Porque aí a gente vê o quanto que criança, por menor que seja, precisa entender as coisas e saber que ela também pode fazer as escolhas dela. Gente, eles sabem tanta coisa, eles ensinam tanto que eles veem aplicativo e me ensinam um monte de coisa. Eu falo, nossa, onde você aprendeu isso? Mas eles são safadinhos também. Todo mundo quer dar uma burladinha, aqueles olhinhos lindos. Sabe o que um falou outro dia? Por quê? Diabético e tá acima do peso. Doutora, eu descobri uma coisa. Ai, que medo. Eu posso comer hambúrguer. Falei, por quê? Porque tem alface. Então come só alface. Isso é bom. Pode o hambúrguer tem alface, é verdade. Vamos falar só dessas coisinhas aqui? Sim. Tem muita gente que fala assim, eu morro de vontade de comer chocolate, eu não consigo ficar fora de doce, a ansiedade é grande. Como que a gente pode trazer isso para o normal, vamos dizer? No tratamento da obesidade infantil, a gente, primeira coisa, é regular a dieta. Então, por exemplo, a doutora Cláudia, que trabalha comigo, a nutricionista, ela fica mais de 1 hora explicando a cadeia, como é que faz substituições, o hábito da família, fazer os exames hormonais, porque às vezes existem doenças que vão aumentar o peso dessa criança. E remédio de emagrecer pode para a criança? Aí que vem essas alternativas, né? Para algumas síndromes, algumas doenças, a gente é liberado depois dos 14 anos de idade, mas antes disso a gente não pode usar. Então a gente tem que usar de métodos fitoterápicos, remédios mais de ervas, que você consegue inibir a ansiedade dessa criança, mudar o gosto do chocolate, tirar a vontade do doce ou do carboidrato, sem ser remédio de emagrecer que mexa com o sistema nervoso central. O remédio que mexe com o sistema nervoso central para criança até 14 anos, não. Não pode. De jeito nenhum, tá? Então o que a gente tem? Por exemplo, o chocolate emagrecedor. Eu já comi esse. Come aí um. Ele é gostoso. Ele não é ruim, não, gente. Vou comer. Aí esse tá bom, viu? Tá molinho, né? Esse tá mais... É porque o outro era durinho, né? Esse não tá mais molinho? Tá mais gostoso. Nem parece que é daquele lá. E o que é isso? É chocolate? É uma mentirinha. Mas, gente, o sabor... É igual. É igual. Porque tem um pouquinho chocolate de cacau. meio amargo. Só tem 17 calorias, cá. Só? E isso daí tem picolinato de cromo e 5-hidroxitriptofano. Repete. Traduzindo, não peguei nenhum nome. Isso são substâncias que fazem diminuir a vontade do doce. Mas aí eu posso comer um desse por dia? 1 a 2. É bastante, Quando você come, cá, você fica 6 horas meio enjoada do doce. Sabe quando você come uma caixa de bis inteira, que você fica assim? Pior que a gente vai até o último, né? É a sensação que dá depois que você come. Então você não vai sentir aquela falta de açúcar e vontade de você comer a caixa de bombom inteira, né? Você pode até para diabéticos usar isso. Porque não tem açúcar? E aí você é um chocolatinho. Mas ele é docinho. Mas tem um cacau que é o 70% que não tem quase, entendeu? É gostoso, viu? E é uma liga boa. E ali, não é quindim? Parece. Parece um quindinzinho. É uma balinha de goma que parece um chicletinho que tira a ansiedade da criança de beliscação. Então, por exemplo, o meu problema sempre foi à noite. Hoje não mais, porque e o corpo tem que ser educado para isso. A gente educa o corpo e você deixa de oferecer alimento que você está acostumado a oferecer naquela hora. Depois de um tempo ele acostuma. Mas para mim a hora pior sempre foi à noite. E a noite é pior. É o horário que a gente engorda 3 vezes a mais. Não é boa? Não é tão ruim. Não é boa, não é ruim, não é boa. Eu acho o chocolate mais gostoso, mas é bom. Mas é boa a balinha, gente. Elas querem até comer muitas, que eu tenho que ficar proibindo de comer, entendeu? Sabe aquele saquinho com aquelas balinhas de gelatina azedinhas? Parece aquilo. Isso. É boa. E isso você fica enjoado por umas 2, 3 horas. Então, pode comer quantas por dia? Essa daí pode comer umas 5, 6 por dia. É bastante. Sabe aquela criança que come, aí fica atacando tudo? Vai lá no armário, pega a bolacha, pega o queijo, pega a fruta e não sei o que, não para, quieta? É pra isso.
para compulsão alimentar. E como que age no estômago da gente para você ficar com aquele enjoozinho, no caso da balinha? Enjoo, gente, assim, comi demais, estou empanturrada, não quero mais ver comida. E o chocolate pra gente não ir atrás de açúcar. São essas substâncias que elas conseguem aumentar, por exemplo, essa aumenta um pouco a serotonina, que é o hormônio do chocolate e da paixão do bem-estar. Aí dá aquela diminuída de ansiedade. A gente vai pro doce quando tá ansioso, Kátia. É verdade. O corpo pede por isso, né? Então você bloqueia essa ansiedade e você diminui a vontade do doce, tá? Isso daqui é legal quando as crianças vão na festa de aniversário. Você espirra debaixo da língua, sublingual. Um tempo atrás eu usei esse negócio. Absorve rápido e você muda o gosto do chocolate e dos doces. A minha médica fitoterápica de uns anos atrás dava isso. Embaixo da língua, porque a absorção é mais rápida, né? Aí o show vai numa festa e você vai comer o brigadeiro, não tem gosto de brigadeiro gostoso, é um outro gosto. Então a criança não porque consegue ele interfere no sabor final, né? No sabor final. Tem de morango, a gente manipula também de menta. Aí o sabor da criança que escolhe. Mas também tira a vontade de comer doce, não tira? Tira. Então é bem legal para criança que é muito beliscadora, que quer comer doce, ou pacientes que têm tendência diabética, também uso muito isso. A gente está falando das crianças hoje, porque o foco é esse, mas já ampliando para a família também pode usar desses artifícios. Pode. Do mesmo jeito, né? Qualquer um pode usar. Isso daqui não é uma coisa proibida, ou que você tem até que fazer exame. São coisas naturais, Kátia, que você pode fazer para qualquer um. Não vai comer 20 chocolatinhos desses por dia, né? Dá dor de barriga. Pode, né? Pois é. Vamos para as nossas dúvidas? Surgiram algumas. Olha, da Luciana. Minha filha não come muito e mesmo assim é obesa. Será que ela come escondido na escola ou pode ter algum outro problema de saúde? Luciana, é muito interessante essa tua pergunta. Primeira coisa, quando a nossa criança está acima do peso, é investigar se tem alguma doença metabólica, tá? Tá. Então, tireoide altera, cortisol alto, que é a síndrome de Cushing, que é uma doença que começa a barriguinha das crianças a aumentar das estrias violáceas. Tem doença que é a cantose nigrans, que é esse colar marrom no pescoço, é resistência insulínica, ovário policístico também leva à obesidade. Então, primeira coisa, leva no médico, vamos dosar todos os hormônios, vamos dosar todas as vitaminas dessa criança, aproveita, já se pede hormônio de crescimento, puberdade, porque vai interferir a obesidade nisso tudo. Fechou o diagnóstico, não é. Aí alguma coisa está acontecendo. Por isso que é legal a criança aprender o que é essa tal pirâmide. Porque às vezes a criança troca o lanche na escola com o coleguinha, né? E às vezes em casa, você vai também, levantar o colchão, verdade. tem um pacote de bolacha lá dentro, é verdade. É verdade, escondido no armário, E na né? escola eles trocam, Kátia. Troca, gente. E tem criança que não gosta, não tem uns magrinhos que não gostam de comer? Coitado, Tá ele cheio. dá o lanche pra todo mundo. Ele quer esvaziar a lancheira pra chegar em casa e a mãe não ficar brava porque ele não comeu, Aliás, né? ele quer dar, porque a mãe fala, comeu, não sei o quê. Então Comi. os dois acabam sendo errados. O que não come é aquele que come a sua comida e a do coleguinha também, né? Então a Luciana tem que levar a filha pro endocrinologista, né? Primeira coisa, dosar os hormônios, tá bom, Lu? Se não for nada disso, aí a gente tem que verificar hábito alimentar, conversar e ensinar essa criança. Não é dar bronca, não adianta dar bronca neles. A gente tem que mostrar como é o correto, né? E eles vão ter que saber que tudo na vida é uma escolha, mesmo sendo criança. Não tem jeito, né? Vamos ver mais um? Yara, crianças podem se submeter à cirurgia bariátrica? Ou é uma cirurgia indicada apenas para adultos? Ai, não, Yara, não pode não, né? Mas nem para adulto é indicado para todo mundo, Não, é? é o critério final que isso, a gente não sou contra a cirurgia bariátrica, sou a favor, mas nos critérios estabelecidos, né? A gente tem, na criança, reeducar o hábito alimentar, a família ajudar a fazer muita atividade física, dosar os hormônios e usar essas técnicas, mas assim, bariátrica é só quando o corpo está formado mesmo, tá? Existe uma síndrome que é síndrome de Prader-Willi, que essas crianças são compulsivas porque tem alteração da leptina cerebral. Eles não têm saciedade, Kátia. Então come sem parar? Se você der 7 bolos, vai comer os 7 bolos. Nossa. E aí é uma doença. E aí, nesses casos, quando você tem doenças associadas, a gente até indica. Mas aí são casos muito específicos. No dia a dia, a criança não faz cirurgia bariátrica. Mas, gente, leva o filho pro Parque Ibirapuera correr, brincar junto, joga bola, não é? Tanta coisa que pode fazer junto com a criança, porque o filho se beneficia, você se beneficia, a gente faz atividade ao ar livre, isso é bom, isso traz prazer, dá disposição. Quanto mais você faz, mais você quer fazer, não é? E essa fase é muito diferente de adulto, é a fase de autoestima.
Então... É a fase que você vai criar a tua personalidade. Pra vida toda. Pra vida toda. Então, se uma criança tem vergonha por causa da obesidade, de se comunicar, ela vai numa entrevista não ser boa, ela vai, na hora de arranjar um namorado e se relacionar, sempre ter aquela coisa de sentimento embutido, se fazer de vítima. Aceitar migalhinha. Então, Kátia, não é só obesidade, a gente fala de doenças, mas eu acho que o fator emocional e toda essa parte de personalidade é muito importante nessa fase. Porque o que depois vai fazer essa criança se tornar um adulto vulnerável. Sim. Não é verdade? E tem que ter regras. Tem. Não pode ter dó de falar que não para a criança. Você está educando. Educar não é falar sim, educar é ensinar, saber falar o não com jeitinho é não por quê? Porque tem tanto de gordura, porque você não aprendeu que isso não pode ir por causa disso. Então não é não gritando, da tapa, é não explicando. E É a assim criança que a aprende, gente educa, né? não é, Kátia? Ou se é. Vamos ver mais uma? Um beijo pra você, Yara. Juliana, tem um bebê de 8 meses, ela come de tudo e mesmo assim não ganha peso. Eu devo ficar preocupada? O que pode ser isso? Interessante, Juliana, Esse é porque o oposto, é o né? oposto, isso acontece. Existem doenças de desabsorção. Isso tem que ser investigado, porque às vezes você está dando a comida e você acha que está tudo bem, mas aquilo não está sendo absorvido. Então, existem várias doenças de receptor, intolerância a glúten, intolerância à lactose, desabsorção de gorduras, o pâncreas não funciona direito. Então, nesses casos, tem que investigar. Mas o próprio pediatra acompanha pela curva de crescimento, de ganho de peso, se está dentro do normal, né? Na curva estando normal, ótimo. Se começou a cair 5, que é o desvio padrão, caiu a linha, você já se preocupa, porque você vai perder a estatura final. Porque às vezes a gente tem aquele parâmetro de estar gordinho ou magrinho pelo que a ideia da gente, adquirida pela família e tudo mais, forma, né? É, porque você tem a família, às vezes, de obeso, você acha que aquilo tá normal, né? Porque faz parte da família, tudo é gordinha, né? É. Então, isso faz muito sentido. A curva é um bom parâmetro pra gente Então, seguir. o pediatra é o primeiro que pode dizer se tá na normalidade ou não, né? É porque geralmente não vão no endócrino pediatra de cara, não é? É difícil. Então, o pediatra faz a puericultura, que é avaliar o peso, a estatura, coloca no gráfico. Começou a sair daquele gráfico, é um parâmetro para procurar um endócrino pediatra. Agora eu vou te falar, essa balinha deixa a boca enjoada mesmo. Você viu? Você gosta? Eu vou te dar à noite. Eu vou querer o kitzinho. Gente, fica com a boca. Pega a TV. Tutu, vem provar a balinha. Daqui a pouco, daqui uns 5 minutos, você me diz o que você achou. Vem cá. Gente, pode comer mesmo, viu? Você gosta de doce, não gosta? Que nem eu. Você gosta de doce? A gente gosta de tudo. Esse é o nosso negócio. É gostosinha, não é? Daqui... Lembra gelatina mesmo. Lembra a balinha de gelatina. Mas daqui 5 minutos, você vai ver sua boca como fica. Sabe o que parece, gente? Sabe quando a gente come cocada mole? E você come uma colher de sopa que você enfia na boca e fica Fica com enjoado, aquilo. não fica? Nossa. Ela vai escrever um livro. Não posse. Que é pra depois você ver como é. Porque na hora que a gente estiver na fissura de comer um doce, uma balinha dessa, a gente tira a sua vontade pro dia inteiro. Aí na hora ela não. Você não sente mesmo. Tem que esperar o efeito. Espera, 5 minutos. Eu achei uma delicinha. Eu pensei, nossa, que gostosinha essa Vou pegar bala. mais uma. Depois você vai ver que você até poderia pegar mais uma, mas não dá vontade de pegar mais uma, não. Não dá, é incrível. Você acha que é besteira? Não é. Fica Não, enjoado. não é, não, fica Agora, enjoado. esse spray, Kátia, spray é bom o também? chocolate fica com um gosto muito estranho. Ah, posso espirrar e provar um Pode. pedaço de chocolate pra ver o gosto? Peraí. Você vai ver, aí você come esse chocolate aí, ó. Come o chocolate, Tutu. Gente, esse negócio é Esse é horrível. gostoso. Gente, é horrível, né? Nossa, arrepia tudo assim. Quer provar? Tá Quer provar, Juju? Prova. Esse aqui tira a vontade. Nossa, é ruim. É horrível. Agora vamos comer o chocolate pra ver se muda o gosto. Vem cá, Julinho. Nossa, gente, é horrível, não é? É, pra tirar o gosto amargo. Pega o grande, que eu Dura não vou umas querer 6 mais o horas o grande. spray. 6 horas? Isso é a substância que chama Gimena silvestre. Chocolate é bom. Vai ficar amargo junto com o chocolate. Fica um gosto estranho, Muito amargo. não é? Por que a gente enverga os olhos quando a gente come esse negócio? Faz assim, ó. Fica ruim. Ruim. Não fica? E o chocolate é gostoso. É que você não comeu antes do spray. Antes do spray ele era mais gostoso, vai por mim. Era bem melhor. Ele é Comeu? bom, sim.
Ó, mas ele fica estranho, gente. Você vê, dá para as crianças usarem essas alternativas, mas os adultos também. Também. Todo mundo vai com spray pra festa. Sabe o que parece? Lembra aquele negócio antigo que a gente usava pra fazer gargarejo, como tinha dor de garganta, que quando caía na roupa manchava? Aquele cor de ferrugem. Não tem gosto disso? Você fazia o gargarejo com aquilo? Não? Eu acho que eu sei qual que é. Sabe? Sei. Qual que é, Alcimar, que você falou? Não, ele lembra, a avó dele, gente de idade adora isso, eu Tá falando fazia. que é coisa de Moro com velho? vó. Ele mora com vó, porque ele é novo, ele não sabe o que é isso. Eu falei, mas ele mora com a avó dele usava. Puxa, é terrível. Olha, vou passar para você os contatos da doutora Maitê, vou passar o site, tudo depois você me fala. Qualquer informação que você queira sobre o trabalho dela, pode dar uma entradinha lá que tem pautas bem legais também, www.doutoramaiteendocrino.com.br. Maitê, gente, é THE, maiteendocrino.com.br. Aqui a gente quis provar, gente, provar o spray, o docinho, o chocolate, porque às vezes um médico fala e a gente fica assim, será que é tudo isso? E aí a gente começa a perder a oportunidade de buscar grandes aliados para a gente atingir os nossos objetivos. Isso que é o principal, né, Maitê? Tem alternativas. Sempre tem. Puxa, E cada mas vez negócio- mais, sabia, Kátia? É verdade. Esse mundo sempre tem coisas diferentes. Agora tem um chicletinho que parece que também tira a vontade do doce. Ah, é? Então tem muita coisa top. que vai ser lançada. É só aproveitar e ficar falando com o seu médico. Beijo, Bela. Obrigada e boa viagem, viu? Obrigada. Aproveite, mas vê se descansa também.